Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E nesta semana estudaremos uma lição muito importante que tem como título Missão em favor do meu próximo. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo para juntos mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Nesta semana estudaremos a lição de número 7, que tem como título Missão em favor do meu próximo. Eu gostaria de, nesse momento, já agradecer pelo seu comentário, pelo seu like, por você compartilhar os nossos vídeos e desta forma estamos levando a mensagem muito mais longe e trazendo Jesus muito mais perto das pessoas. E neste momento queria apresentar aqui os meus companheiros de estudo. Aqui à minha direita está o pastor Benjamin. O pastor Benjamin passou um mês na África fazendo trabalho missionário, pregando o evangelho, e hoje ele está aqui para compartilhar mais uma lição conosco. Seja muito bem-vindo, querido pastor. Amém. Muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente nessa recapitulação da Escola Sabatina e cumprimento a todos com a graça e a paz. Amém. Amém. E aqui à minha esquerda está o nosso querido irmão Alexandre Dantas. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que essa lição seja uma bênção para nós. Amém. E gostaria de convidar você nesse momento, deixa aí já o seu comentário, fala para nós de onde que você nos assiste. E queria agradecer a todos os queridos amigos e irmãos que têm nos acompanhado. Nós temos pessoas do Mato Grosso, da Amazonas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Paraná, do Espírito Santo, de Angola. Sejam muito bem-vindos no nosso canal. E vamos juntos formar aí uma amizade, uma família e pregar o Evangelho. Gostaria de convidar agora o querido irmão Alexandre para ler o verso áureo, o verso para memorizar, que está em Lucas 10, 27, e já fica aberto também para os comentários. A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Lucas 10, verso 27. Então esse é o texto áureo, né? Muito interessante. E aqui foi resumido a lei de Deus. Ame o Senhor teu Deus, todo o coração, e ame o seu próximo a si mesmo. Quero ler um texto aqui, Esse Dia com Deus, aí os irmãos podem comentar também. É uma meditação matinal, pode ser que a paginação de você mude. 289, está no dia 9 de outubro, imitando o modelo. Olha que texto interessante. O verdadeiro discípulo de Cristo procurará imitar o modelo, seu amor conduzirá à perfeita obediência, porque a lei é o amor, né? Empenha-se-á em fazer a vontade de Deus na terra, assim como ela é efetuada no céu. Aquele cujo coração ainda está maculado do pecado não pode ser zeloso de boas obras, e não tem o cuidado de abster-se do mal. Não é vigilante sobre seus próprios motivos e conduta, não é cioso a sua língua desenfreada, não tem o cuidado de negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo. Essas pobres almas iludidas não observam o primeiro 4 preceitos do Decálogo, que define o dever do homem para com Deus, e também não observam o último 6 mandamentos, que define o dever do homem para com seus semelhantes. Então esse texto aqui falou, né? E definiu para a gente que o verdadeiro discípulo, ele procura imitar o modelo. Seu amor conduzirá à perfeita obediência. E outra classe é aquelas pessoas que estão maculadas com pecado, não é zeloso de boas obras, não guardam os 4 primeiros mandamentos, nem os 6, né? Então as pessoas acham que guardam, mas não guardam. Quem está em pecado não consegue guardar, porque o amor de Jesus precisa exprimir no nosso coração, né? Colocar no nosso coração o amor, e assim a gente guarda pelo poder do Senhor Jesus. Amém, muito bom. Antes de eu fazer o comentário, já que o Kleber disse que eu estava na Angola, semana passada ainda estava lá, fiquei lá cerca de um mês, eu gostaria de cumprimentar os irmãos da Angola. Eles acompanham muito o canal do IAG, a recapitulação da lição, os vídeos, os sermões. Que Deus abençoe a vida de vocês. Saudades já de vocês. Que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês também. Amém. Essa lição ela é muito profunda, ela é muito importante, porque trabalha no âmago do cristianismo, que é a questão do amor. A palavra apresenta Deus sendo amor. Deus é amor. 1 João 4,8. E se nós somos filhos de Deus e participamos da mesma natureza, não no sentido divina, mas somos coparticipantes da natureza divina, significa que temos que reproduzir o mesmo caráter de Deus. Se Deus é amor, eu não posso ser egoísmo. Eu tenho que ser amor também.
eu tenho 3 filhos. Eu não tenho um filho cachorro, eu não tenho um filho macaco, eu tenho um filho ser humano. Se eu sou filho de Deus e Deus é amor, eu também preciso manifestar e ser amor. E a lição ela vem falando a respeito de uma controvérsia, né? Um doutor da lei chegou para Cristo, fez uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como de costume, responde com uma outra pergunta: o que diz a lei? E esse doutor da lei traz então os 2 principais mandamentos, que já aparecem lá em Deuteronômio 6 e também lá em Levítico 18, que é a respeito de amar a Deus e amar o próximo. Mas quando vamos para alguns textos da Bíblia, principalmente das cartas de Paulo, um dos textos que a lição trouxe como sendo um dos textos principais é Gálatas 5,14, que diz assim, ó: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo fala aqui em Romanos 13 o seguinte, do verso 8 ao verso 10: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nós sabemos que há, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sempre que eu li esses textos, como Gálatas 5,14, Romanos 13, 8 a 10, eu me questionava assim: por que o resumo da lei não é o amor a Deus? Se nós pudéssemos escolher entre os 2 mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, qual que você falaria que é mais importante? Amor a Deus. Obviamente falaríamos, amor a Deus. Só que Paulo fala que o resumo, a essência da lei, ou seja, do Pentateuco, da lei de Deus, é amor ao próximo. Por quê? E daí, estudando um pouquinho mais a fundo, a gente teria que ler outros textos, principalmente 1 João capítulo 4, nós entendemos o seguinte: Deus ele nos amou primeiro. Nós então amamos a Deus, compreendemos o seu amor, principalmente o amor manifesto na cruz do Calvário. Entendendo o amor de Deus, eu passo a amar a Deus e passo a me amar. Eu tenho que me amar para amar o próximo também. Então eu estarei habilitado para amar a quem? Ao próximo. Então, no fim da linha, na ponta, está o amor ao próximo. Se eu não amo o próximo, significa que eu não me amo, consequentemente eu não amo a Deus e, por fim, não compreendo o amor de Deus por mim. Então, o resumo da lei, o que está no fim, é o amor ao próximo. Ou seja, a maneira de nós manifestarmos o nosso amor por Deus a quem não vemos é amarmos o semelhante. Quer abraçar Jesus? Abrace o próximo. Você quer suprir, no sentido assim, agradar mesmo, amar a Jesus? Ama o semelhante. Mateus 25 é claro: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando a gente dá água, dá comida, dá vestimenta, visita o que está no cárcere e assim por diante, estamos fazendo a Jesus. Então, a maneira de nós amarmos a Deus é amando o semelhante. E aqui eu termino meu comentário. O mais belo de tudo isso é que Deus escolheu ser amado no próximo. Quer amar a Deus? Ame o semelhante. E é isso que Jesus deixa muito claro na parábola do bom samaritano, que vamos recapitular, e na lição dessa semana, que eu considero ser uma lição extremamente vital para o nosso cristianismo, para a nossa vida espiritual. Essa lição, quando estive estudando ela ali, eu achei ela extraordinária, porque aqui traz muito ensinamento para nós, né? Frente a essas colocações que vocês acabaram de fazer, né, muito bem feitas, nós conseguimos entender a justificação pela fé também, a justificação e a santificação. A justificação imputada, a santificação comunicada. Claro que é Cristo em nós, né? Sim. A esperança da glória. Mas enfim, e interessante aqui que mostra para nós a palavra de Deus, que primeiro nós temos que amar a Deus, e aí depois nós vamos amar ao próximo. E aí é interessante que o senhor colocou, que não tem como nós trocarmos a posição. Exatamente. Porque se eu falar que eu amo ao próximo, mas não amo a Deus, qual que é a lógica? Não existe isso. Então, em todo relacionamento, num matrimônio, onde está quebrado o matrimônio, quando se aproxima de Deus, um se aproxima do outro. Dentro da igreja, quando existem problemas, quando você reconcilia-se com Deus, você entende que você tem que se reconciliar com o próximo, você tem que amar o próximo. E isso que o senhor colocou é tão interessante, frente ao que nós vamos estudar aqui nessa semana, que às vezes as pessoas, né, e nós vemos aí no nosso mundo, eles pegam e falam assim: não, Deus aboliu a lei, só sobrou 2 mandamentos agora. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o texto acabou de falar o que significa isso. Exatamente, né? Isso não faz o menor sentido, porque esses 2 mandamentos em relação ao amor,
eles já aparecem na lei. Porque quando a gente pensa em lei, nesse contexto, a gente não pode pensar apenas nos 10 mandamentos, a gente tem que pensar no Pentateuco, porque eles consideravam os 5 primeiros livros, escritos por Moisés, a lei. Então, quando o doutor da lei faz a pergunta e Jesus responde, como lês na lei o que está escrito na lei, Jesus não estava falando dos 10 mandamentos apenas, ele estava falando da lei de Moisés, do Pentateuco. E ele traz textos de Deuteronômio 6 e Levítico 18, ou seja, não era um novo mandamento. Onde está a novidade do mandamento de amar a Deus e amar ao próximo? Na vida de Jesus, e não na letra da lei em si. A questão é o espírito da lei. Como eu amo a Deus? Como Jesus viveu. Como eu amo o próximo? Como Jesus amou. Então a novidade do mandamento não está no mandamento, está na prática do mandamento. A gente pode ver isso em João capítulo 13. Então, como que eu devo amar a Deus? É só ver a vida de Jesus, como que Jesus amou a Deus, como que ele amou ao próximo. Então essa lição me aproxima de Cristo, me aproxima de Deus. E faz entender que ser cristão não é aceitar um conjunto de doutrinas apenas, que faz parte, a teoria faz parte, mas tem que ter um conteúdo prático. Ah, eu amo a Deus, mas não amo o semelhante? Como que você pode amar a Deus que você não vê se você não está amando nem a quem você está vendo? Essa desmistificação, ou esse desmascaramento, né, que a Bíblia traz para trazer a realidade. Ou seja, viva o amor, pratique o amor. É o amor genuíno, é o amor operante, é isso que nós precisamos, e não apenas de uma teoria, de um discurso. O mundo está cheio disso, na verdade. O mundo está cheio de discursos e teorias. A gente precisa desse amor prático transformador. Então poderíamos dizer que até Cristo, salvando em alguns casos, o que nós tínhamos da lei era teoria. Aí Cristo agora ele exemplifica o que é a lei realmente. Exato. Porque quando nós olhamos a teoria ali até Cristo, era complicado, porque eles tiraram a lei de Deus de lado e colocaram a lei dos homens, mandamento dos homens. E Cristo vem colocando ali agora a lei embasada no alicerce do amor. Exatamente, como ela é praticada, né? Bom, chegando aqui agora no primeiro tópico da lição, que eu acho bem interessante, e eu quero que vocês comentem bastante sobre isso, que eu sei que vocês estudaram e já falaram sobre isso aqui, a pergunta mais importante. E o interessante é que essa pergunta não foi só a mais importante naquela época, mas ela é atual para os nossos dias e também é uma pergunta muito relevante para nós hoje. O que vocês têm para comentar sobre esse tópico aqui? É o tema do bom samaritano na história, né? Lucas 10, 25, ó. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com a intenção de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que texto interessante. Então o homem se levantou no meio da multidão e falou, mestre, que farei para mim ser salvo? Então o texto fala até assim, ó, pôr Jesus à prova. Ele sabia qual era a resposta, né? Tanto é que ele deu a resposta certa. Ele sabia qual era, mas ele queria testar Jesus. Vamos ver se Jesus sai. Sempre os fariseus sempre queriam testar Jesus. Só um parênteses. Muitas vezes as pessoas fazem pergunta para nos testar. E a gente tem que estar com o Espírito Santo para entender. É só para nos testar. Ela já sabe a resposta. Então tem que ter muito cuidado. Um texto aqui, olhando para o alto, 215, está no 26 de julho. A obediência é o preço, é o tema. Há uma obra bastante ampla e profunda a ser cumprida pela humanidade caída. Olha, então a humanidade tem que cumprir alguma coisa. Esta é a verdadeira interpretação da conversão genuína. Olha que interessante, ela fala, essa é a verdadeira interpretação da conversão genuína, que o ser humano tem que fazer algo. A lei do Senhor é perfeita e converte a alma. A resposta a essa pergunta, como dada pelo doutor da lei, abrange o dever completo do homem que está em busca da vida eterna. O doutor da lei foi incapaz de escapar à pergunta, tão diretamente expressa como sendo a condição para a vida eterna. Ele compreendeu seus fundamentos e a necessidade de corresponder às exigências da lei em amar Deus supremamente e seu próximo como a si mesmo. Ele sabia que não havia feito nenhuma dessas coisas e a convicção da sua negligência em obedecer aos primeiros 4 mandamentos e os 6 últimos claramente expressos na palavra dos santos oráculos de Deus foi inculcada em seu coração pelo Espírito Santo. Ele se viu pesado nas balanças do santuário, e achado em falta. Não serviu a Deus supremamente, porque não o havia amado supremamente, com inteireza de coração, com toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento, falhando decididamente nesse requisito da lei de Jeová. Ele falhou.
decididamente em amar o seu semelhante como a si mesmo. Então ele faz a pergunta e ele não guardava os 10 mandamentos. Esse homem faz a pergunta para tentar Jesus, mas ele mesmo não colocava em prática. E ele viu, o Espírito Santo falou ao coração dele, ele viu pesado na balança. Porque ele entendeu que aquilo era verdade mesmo, mas ele não colocava em prática, né? E coisa, né? Ou seja, a sua consciência foi acusada. Sim. Era muito comum os doutores da lei, os fariseus, eles guardarem a letra da lei, mas ignorarem o espírito da lei. Então, eles guardavam minuciosamente a letra, mas ignoravam a essência da lei, a prática, o amor. E nesse ponto é interessante porque a lição de domingo, ela não traz uma ênfase na questão da resposta, mas numa ênfase na questão de Jesus ter sido enredado numa situação em que ele estaria sendo provado. E como que Jesus aproveitou essa ocasião para alcançar outras pessoas que estavam testemunhando este diálogo. Porque nesta ocasião não era só Jesus e o intérprete da lei, o doutor da lei. Havia muitas pessoas presenciando. Então Jesus poderia ter sido, de uma maneira assim, se esquivado e ignorado, poderia ter feito isso. Mas Jesus ele responde uma pergunta e ele sabia que aquela pergunta era para prová-lo com uma outra pergunta. Então aqui tem uma lição para nós, né? É importante muitas vezes termos esse discernimento, como disse bem o Alexandre, esse discernimento espiritual, essa guia do Espírito Santo para discernirmos se é uma pergunta sincera ou uma pergunta maliciosa, e muitas vezes a melhor solução é responder com uma outra pergunta. Aqui nós temos uma estratégia. Sim. E também termos uma intencionalidade. Muitas pessoas que ouviram aquela pergunta maliciosa do doutor da lei tinham no seu coração uma pergunta sincera a respeito disso. O que farei para herdar a vida eterna? E é uma pergunta que todos fazem. A morte é um fardo, vamos dizer assim, que todos nós carregamos desde o nascimento. E não conhecendo a verdade bíblica, que traz esperança, que traz a verdade, que traz a salvação, a vida eterna, essa é a angústia do ser humano. De onde eu vim? Onde estou? Para onde eu vou? O que acontece depois da morte? Então, esse questionamento é um questionamento da natureza humana mesmo. Porque nós não vemos sentido na morte. Quando a gente perde um ente querido, a gente sofre por isso, na verdade. Perde um animalzinho, a gente vê o sofrimento no mundo, mas a gente anela por uma existência eterna. Então, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus se aproveitou daquela pergunta maliciosa para trazer esperança aos corações de todos aqueles que estavam presenciando. E a estratégia de Cristo, né, responder uma pergunta maliciosa com outra pergunta, e na resposta então desse doutor da lei, a sua consciência foi acusada, como o Alexandre bem disse, né? Ele se viu pesado na balança e achado em falta porque ele era hipócrita. Guardava a letra, tinha conhecimento da letra, mas ignorava a prática, o amor genuíno e verdadeiro. Então nós temos que ter essa intencionalidade. A lição diz aqui, Jesus sempre atento para usar toda e qualquer oportunidade para a missão. Aproveitou essa ocasião para alcançar pessoas. Então quando você está esperando o ônibus, seja intencional. Às vezes, várias circunstâncias, no avião, no ônibus, na fila, em qualquer circunstância, as pessoas vinham bater um papo comigo, ou eu puxava um papo de uma coisa comum, de um evento político, social, ou alguma curiosidade do momento, e já encaminhava para um assunto bíblico, né, um assunto espiritual. Eu acredito que vocês fazem isso também. A gente tem que ter essa intencionalidade na missão. Nós devemos acordar já com esse espírito missionário. Senhor, me dê sabedoria, percepção, para enxergar as ocasiões, as oportunidades para pregar o Evangelho. E esse é o espírito missionário que a gente deve ter. O cristão nasce no reino de Deus como missionário, né? Porque as pessoas às vezes esperam assim, se o pastor chamar, no sábado tal, a gente vai fazer trabalho missionário. Mas deve ser o trabalho missionário assim, ó. No dia a dia. Constante. Você vai no mercado, o caixa está lá. Você gosta de ler? Gosto. Toma um livro para você. Exatamente. Ou fala de alguma coisa. Então tem que ser a vida missionária, não quando me chamarem, a igreja não está proporcionando trabalho missionário, então eu não estou fazendo. A pessoa depende de alguém. Exatamente, tem que depender só de Deus. Sim. E Deus ele vai criar essas oportunidades, vai te dar esse discernimento. A igreja ela deve ter campanhas de evangelização. Só que nós já devemos viver evangelizando todo dia, todo instante, né? Eu queria chamar a atenção aqui, não para a pergunta mais importante, mas para a resposta à pergunta mais interessante, né? Mais importante, que foi sancionada essa resposta por Jesus. E agora eu trago, não só para mim aqui,
e para os companheiros da mesa, mas para você que nos acompanha. Será que você está pronto para refletir sobre essa resposta? Porque a pergunta é o seguinte: o que eu preciso fazer para me salvar, para herdar a vida eterna? E aí a resposta é qual? Ame a Deus de todo o seu coração e o próximo como a si mesmo. Se eu entendo que eu não estou amando a Deus de todo o coração e o próximo como a mim mesmo, então eu também entendo que eu não estou salvo, ou que eu não estou andando no caminho certo. Devemos fazer uma reflexão frente a essa resposta. Porque como o pastor colocou muito bem, essa foi a intenção de Cristo. Mexer com as mentes dos ouvintes ali. Bom, será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Será que eu amo meu próximo como a si mesmo? Né? Então isso é muito importante. E a lição ela prossegue trazendo aqui mais um subtítulo que diz assim: o método e a resposta de Jesus. O pastor Benjamin já entrou um pouco falando sobre isso, e é muito interessante. Eu queria que vocês se aprofundassem um pouco mais. É interessante, como eu disse, Jesus ele responde uma pergunta com uma pergunta, e no verso 26 diz, de Lucas 10, e ele, Jesus, lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E aqui o autor da lição trabalha um aspecto muito importante. Na pergunta de Jesus, respondendo uma pergunta, ele aponta a resposta estando na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Ou seja, muitos fazem um questionamento, mas não procuram a resposta. No sentido assim, que farei para herdar a vida eterna? Mas tem procurado a resposta em lugares em que não trarão uma resposta genuína e verdadeira, ou muitas vezes faz o questionamento e não procura a resposta. E Jesus apontou onde está a resposta. A resposta está onde? Na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Se ele era um doutor da lei, ele não conhecia a lei? Sim. Ele não era um estudante das Escrituras Sagradas? Então, como lês? Não está escrito na lei? O que diz? Você não é o estudante das Escrituras? Então foi um questionamento no sentido, você já conhece a palavra de Deus, por que você está perguntando isso para mim? Você já sabe a resposta. Tanto que ele dá a resposta no verso 27, o doutor da lei dá uma resposta certa. Jesus fala, respondestes bem. Então, desmascarou uma hipocrisia. Na pergunta de Jesus, aquela pergunta que foi maliciosa foi desmascarada. Ou seja, você é doutor da lei e não sabe essa resposta? E isso aponta para nós, todos aqueles que fazem esse questionamento sincero, que a resposta para essa pergunta está aqui na palavra de Deus. Se você humildemente, e aqui eu quero dar conselhos como ler a palavra, se você se aproximar da Bíblia como uma criança se aproxima do pai para ouvir as suas orientações, se nós nos aproximarmos da Bíblia, despidos de qualquer tipo de orgulho, ideia preconcebida, e orarmos sinceramente, falarmos: Senhor, fale para mim, responda para mim, eu estou aqui sinceramente querendo ouvir a tua voz. Olha, em nome de Jesus, eu tenho certeza, 100%, que Deus ele vai te responder. Deus ele vai apresentar a verdade a você. O problema é que muitas vezes nos aproximamos da Bíblia com ideias preconcebidas, com orgulho no coração, estudamos a Bíblia querendo provar que a pessoa está errada. Eu vou provar aqui, eu vou estudar para provar que o Alexandre está errado e eu estou certo. Você não vai conhecer a verdade desse jeito. A resposta a esta pergunta não será dada, porque esse não é o Espírito de Cristo. Agora, na humildade, na sinceridade, as pessoas encontrarão a verdade e a resposta para essa pergunta. Amém. Sim, Atos 17:11, a gente olha aqui que teve um povo que foram sinceros. Ora, esse de Bereia eram os mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então Paulo pregava, o povo de Bereia iam ver. Olha, vamos examinar para ver se é isso mesmo. Então, e Paulo elogia esses homens. Olha, esse povo aí... Eles são nobres por fazerem isso. Por fazerem isso. Uhum. Tem um texto aqui do Parábolas de Jesus, página 35 a 36. Esse desejo era justamente que Jesus pretendia despertar para que lhe pudesse dar a instrução mais definida. Explicou a parábola do mesmo modo que tornará clara a sua palavra a todos que procuram em sinceridade de coração. Os que estudam a palavra de Deus com o coração aberto para a iluminação do Espírito Santo, como o pastor falou, não permanecerão em trevas quando a significação da mesma. Se alguém quiser fazer a vontade dele, dizia Cristo, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Todos que vão a Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade, o receberão. Ele lhe desdobrará os mistérios do reino dos céus, e o mesmo serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Uma luz celeste rairá no templo da alma,
e será revelada a outros como o brilho refulgente de uma lâmpada em estrada tenebrosa. Então, todos que buscarem Jesus com o coração aberto, querendo conhecer a doutrina, a verdade, vão conhecer. Amém. Em todo mundo. Pode ser um irmão lá na China, um irmão lá no Japão, na África. Se tem um coração sincero, Deus, eu quero conhecer a verdade. Se fazer essa oração, Senhor, eu quero me livrar dos preconceitos, eu quero conhecer a verdade. Jesus vai dar o conhecimento da verdade. Não diz o profeta, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa, Deus está falando, você vai me achar, porque Ele deu o primeiro passo para nós o encontrarmos. Ele nos encontrou, por isso que nós o encontramos. Então você vai me achar, porque eu estou aqui. Então quando você me buscar de todo o seu coração, como diz Deuteronômio 6, amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, ou seja, com tudo que você tem. Não é uma teoria, é uma prática. E o que eu acho interessante, a lição de domingo, domingo segunda, aliás, a lição de segunda, ela traz aqui o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu li uma frase semana retrasada, ainda lá na Angola, que me impactou. E a frase dizia assim, a Bíblia não é a luz do mundo, a Bíblia é a luz da igreja. E disse Jesus, vós, a igreja, sois a luz do mundo. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia é a luz da igreja. Quando a igreja vive a luz da Bíblia, ela vai ser o quê? Luz do mundo. Então, aquela frase, né? Você será a Bíblia que muitos estarão lendo. É uma verdade, porque a teoria, Jesus em breve voltará. Mas as pessoas querem ver a prática, o preparo real, concreto de um grupo ou da igreja, de pessoas se preparando para a volta de Jesus. Então a Bíblia traz as respostas, mas essas respostas sendo assimiladas e praticadas, estaremos dando as respostas para as pessoas que têm feito esse questionamento também. Então que Deus faça com que sejamos a luz, ao praticarmos a palavra de Deus, a luz do mundo. Amém. A lição ela tem como subtítulo aqui segunda-feira, o método e a resposta de Jesus. E agora voltando para a questão de missão, se eu quiser ter sucesso na missão, eu tenho que usar os métodos de Cristo. Sem dúvida. Aqui nesse livro, manuscrito, volume 1, nós temos ele em português, aqueles que ainda não adquiriram, manuscrito, volume 1, tá? Editora do IAG, pois o nosso querido Mateus vai deixar o telefone para vocês aí. Na página 111, eu, estudando esse livro, eu me deparei com essas passagens, eu achei fantástica. Diz assim, somente podes realizar trabalho evangelístico com sucesso se seguires o exemplo do grande mestre. Ele veio à terra e em seu ministério nos mostrou como trabalhar pela salvação das almas. A maneira de Cristo apresentar a verdade não pode ser melhorada. Ponto. O que eu quero dizer com isso? Queridos, existem várias práticas hoje em dia que se apresentam como a solução para trazer as pessoas para a igreja. E realmente dá certo. Só que existe uma diferença entre trazer as pessoas para a igreja e trazer as pessoas para Cristo. A nossa intenção primária tem que ser trazer as pessoas para Cristo, porque ali elas vão encontrar a água da vida, a solução de todos os problemas. E uma pessoa que vem para a igreja porque ela ama a Cristo, ela vai ser o quê? Vai ser um missionário, vai ser uma pessoa dedicada, ela vai trabalhar e provavelmente não vai dar trabalho. Sim. Agora, uma pessoa que vem pelos métodos errados... Vem para a igreja? Vem para a igreja. E não vem para Cristo? Só um ponto, né? Às vezes nós fazemos da própria igreja um comércio, né? Com bingos e com mais não sei o quê, e com aquilo mais, e com quermesse, e com festas, e com isso, com aquilo, para tentar atrair as pessoas. Uma vez eu escutei uma frase que dizia assim, nós temos que ir o mais próximo possível das pessoas para trazer elas até Cristo. E aí é onde nós começamos a ter uma balada gospel dentro da igreja. Então isso é fora da Bíblia, isso está fora. A maneira de Cristo trabalhar não tem como ser melhorada. E qual que é a maneira de Cristo trabalhar? É o que o pastor Benjamin e o Alexandre, né, falou aqui com muita propriedade. Amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo, se coloca no lugar dele, quando você, no caso, consegue responder essa pergunta aqui, né? Bom, será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo? Aí nós vamos atrair a Deus com poder. Né? E é interessante, Amém. O comentário do Kleber me fez lembrar sobre o método de Cristo. A gente tem aqui responder uma pergunta com outra pergunta, mas na questão missiológica, o método de Cristo se aproximava das pessoas, se misturava com elas,
suprir as necessidades delas, conquistando assim a confiança, a simpatia dessas pessoas. Então, depois de ter feito tudo isso, ele falava, segue-me. Hoje, na teoria, a gente quer falar, segue-me, porque a teoria que eu defendo é verdadeira. Mas eu não supri a necessidade, eu não me misturei com a pessoa, eu não dediquei tempo para ouvi-la, para amá-la verdadeiramente, mas a gente está falando, ó, segue-me, segue-me. Seguir você para onde? Seguir você para onde? Então, a gente tem que deixar, porque é confortável a religião teórica. Essa é a religião do homem. Essa é a realidade de Laodiceia. A gente tem livros, nós temos um conjunto de crenças e doutrinas, tudo verdadeiro, está tudo certo. Mas a nossa prática não condiz com a fé que nós professamos. Isso é confortável ou não é? Claro que é confortável. Essa é a religião do homem. A gente crê na verdade, a gente não se diz hipócrita, mas nega a prática da verdade. E enquanto vivermos assim, não cresceremos espiritualmente, não impactaremos o mundo com a glória de Deus, porque a glória de Deus tem que ser revelada no nosso caráter. Se Deus é amor, eu tenho que ser amor também. Se Deus ele se sacrifica, eu tenho que me sacrificar, viver a vida de Jesus. Então nós temos que abandonar toda essa mornidão, essa hipocrisia mesmo, esse estado laodiceano, e entendermos que a religião cristã, como diz aqui a lição de terça, o cristianismo não é apenas um conjunto de crenças distintas, é um estilo de vida, é uma realidade, é uma prática, isso é muito importante. E muito profundo o que o senhor acabou de trazer, porque quando hoje nós perguntamos, e agora eu falo para o público adventista, se você nos acompanha e não é adventista, eu falo especialmente esse momento para o público adventista, e você vai entender melhor isso no decorrer dos nossos estudos, dos nossos vídeos, o que eu vou dizer nesse momento. Você que é adventista e que diz que conhece a missão da igreja, que a missão da igreja de forma primária é levar o evangelho ao mundo, a terceira mensagem angélica, mas você conhece de que forma? Porque a palavra de Deus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não conhecimento intelectual, cognitivo. Conhecimento apenas. de experimentar. Então, para eu ter sucesso na missão, eu tenho que experimentar a missão, não é só conhecer a missão. Se eu experimentar a missão, se a minha vida for transformada pela mensagem que eu, o mensageiro, levo, sem dúvida que as pessoas vão ter desejo de também se alimentar dessa mensagem, né? Amém. Bom, avançando aqui na lição, a própria lição traz para nós agora, né, a pergunta praticamente que foi feita, para herdar a vida eterna. Ou seja, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Né? O que vocês gostariam de comentar sobre isso? Bom, foi respondido, né? Amar o Senhor todo o teu entendimento, todo o teu coração e amar o seu próximo a si mesmo. Então, alguns vou rasgar minhas vestes. A lei de Deus tem tudo a ver com a salvação. Não tem como, gente. Uma pessoa que diz, gente, eu aceitei a fé, aceitei Jesus e não guarda esse mandamento, ele é mentiroso. Então muitas pessoas falam assim, irmãos, eu estou com a verdade, eu conheci a nova luz, o evangelho eterno, mas ela anda relaxadamente, ela não aceitou Jesus. Não tem como, foi só na teoria. Ela conhece tudo sobre o tema, mas ela não colocou em prática, porque Tiago 2, verso 17 a 22, não vamos ler, mas fala que fé e obras andam juntas, não tem separação. É os dois remos, que a irmã Arte fala no fé e obras, caminho a Cristo, é os dois remos da salvação, ó. Fé e obras. Tem que ter os dois juntos. Se não tiver, é claro. Mas as pessoas se colocam em obras para a salvação. Mas é a intenção. Aí Deus sabe. Não, eu vou te ajudar, irmão, dar uma cesta básica, mas minha intenção é te salvar. Eu não estou falando. Aí eu sou condenado. Deus sabe. Meu pensamento, eu não estou falando. Mas Deus sabe. Então, fé e obras têm que andar junto. Ó, para conhecê-lo, uma meditação matinal também, página 324, 334, novembro, dia 24 de novembro. Ó. Qualquer negligência do dever para com os necessitados e doentes é negligência do dever para com Cristo. Está junto. Na pessoa dos seus santos. Quando perante Deus se passar em revista os casos de todos, não se fará a pergunta, que vocês professavam, mas sim o que fizeram eles. Foram obradores da palavra, viveram a palavra de Deus, viveram apenas para si mesmo? É uma pergunta. Ou se tornaram hábeis em obras de beneficência, em atos de bondade, em amor, preferindo a outros do que a si mesmo, e negando a si próprio, a fim de que fosse uma bênção aos outros? Pergunta. Se o registro mostram que essa foi sua vida, que seu caráter foi assinalado pela ternura, renúncia e beneficência, receberão então de Cristo a bendita declaração: bem-estar, vinde, bendiz meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25,
verso 23 a 34 e 34. Olha que interessante. Então tem tudo a ver fazer a obra que Cristo mandou com salvação. E um ponto assim que o Alexandre comentou que é muito importante, eu acho que esse é o cerne da lição também, é que a pergunta do doutor é: que farei? Ou seja, ele está colocando um verbo, uma ação. O que eu preciso fazer para se salvar, para herdar a vida eterna? Jesus não repreende a pergunta dele. Não repreende. Ele não fala que a pergunta está errada. Ele aponta para onde está a resposta. A resposta está onde? Na palavra. E quando o intérprete da lei, o doutor, responde, ele responde com dois verbos: amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, amar não é um verbo e amar não é fazer algo. Então muitos assim fogem da ideia de fazer algo para ser salvo. Mas aqui eu quero colocar, é uma linha tênue entre a verdade e a mentira. Ou seja, pelas obras da lei, ninguém será salvo. A gente sabe que é uma impossibilidade ser salvo pela lei, porque eu tenho pecado, a lei revela o caráter de Deus, a lei revela o pecado, condena o pecador, então é impossível ser salvo pela lei. Existe até a impossibilidade de fazer, porque o intérprete da lei nem fazia. Exatamente, a gente não tem força para amar a Deus e amar ao próximo, se essa força, esse amor não vier de fora para dentro. Então é uma impossibilidade ser salvo pela lei, mas o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4, Gálatas 3:24, a lei nos serviu de aio, de tutor para nos conduzir a Cristo. De Cristo eu recebo o perdão, que é contrário de condenação, isso é justificação pela fé, e Cristo me conduz à lei. E Cristo me conduzindo à lei é Cristo vivendo em mim. Agora, há uma participação, há uma cooperação entre Deus e o homem. Deus opera e o homem coopera. Então, eu preciso fazer algo para herdar a vida eterna? Claro que eu preciso fazer. Eu não sou salvo pela lei, mas sem a lei, sem obras da lei, ninguém será salvo. Ou seja, o fazer é evidência de que a minha fé é genuína. Fazer é evidência de que Cristo vive em mim, de que Ele me perdoou e de que Ele me dá poder, de que Ele vive em mim. Então essa teoria, não, eu não preciso fazer nada, basta aceitar a Jesus Cristo, é uma mentira, é um evangelho evangélico, é uma graça barata. Agora, outra mentira também serei salvo pela lei. Por isso que eu falei, a distinção entre a verdade e a mentira é tênue, é uma linha tênue. Ninguém será salvo pelas obras da lei, mas sem obras da lei ninguém será salvo. Se eu permaneço em Cristo, João 15, Cristo permanece em mim, como que eu vou viver uma vida de egoísmo? Não estarei nem aí para as necessidades alheias, para as necessidades das viúvas, dos órfãos, do irmão que está do meu lado, dos meus familiares e assim por diante. Isso não é o cristianismo. O cristianismo ele tem que ser praticado. Então a resposta, amar a Deus e amar ao próximo, ela tem que ser vivida, ela tem que ser enraizada. E uma evidência de que a minha fé é genuína. Eu só vou ler só 2 textos da Bíblia. Tiago 2, verso... É Bíblia, gente. Ó. Tem até uns reformadores que falam assim, não, esse livro é apócrifo. Tem que tirar. Tiago tem que tirar da Bíblia. Martinho Lutero falava que o livro ou a epístola de Tiago era uma epístola de palha, ou seja, descartável, porque ele via a contradição entre Paulo e Tiago. Aí, ó, o verso 19. Tiago, capítulo 2, verso 19 e o 20. Ó. Verso 21. Verso 21 e o 22. Ó. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? É uma pergunta que ele faz. Não foi por obras que ele foi justificado? Vê como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha, a Bíblia está falando. E a fé sem obras, ela é morta. E a resposta de Jesus para a resposta, no verso 27 do doutor, diz, aqui no verso 28, e disse-lhe, Jesus está falando agora, respondeste bem, faze, ou seja, fazer, faze isto, é um imperativo, faze isso e viverás. Olha. Ou seja, é impossível ser salvo sem as obras da lei, mas pelas obras da lei ninguém será salvo. Aí vem a linha tênue. Quando Jesus voltar, ele não voltará para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então nós somos justificados pela fé. Nós somos santificados também pela fé. Mas tudo isso tem que ser evidenciado na minha vida por obras. As obras que devemos manifestar, o fazer,
Não é tentativa de conquistar o favor de Deus, tentativa de conquistar a justiça de Cristo, não. É uma evidência de que eu recebi isso. É uma evidência de que eu morri e nasci como uma nova criatura. De que o amor de Deus foi colocado em meu coração, que é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu viverei a vida de Cristo. Sim. Então a gente tem que se manter na verdade. A gente tem que se manter no verdadeiro evangelho. Então é a intenção que conta, que Deus vai julgar. A intenção de eu quero fazer isso para você porque eu quero ser salvo. Olha a intenção. Aí Deus fala, não, aí você está fora. É a intenção que vai ser julgada. Essa parte da lição aqui, praticamente dá uma lição dentro dela. Sem dúvidas. Né? Porque tudo isso que nós estamos estudando aqui, que o querido internauta também, acho que essa palavra é até antiga para isso, né? Mas que o querido amigo nos acompanha, também tem aprendido e pode compartilhar conosco aí. Além de tudo isso, pode surgir a pergunta na mente, né? Mas a palavra de Deus fala que tudo é tecido, né, pela justiça de Cristo. Então existe nesse ponto, às vezes, uma complexidade, até na nossa mentalidade. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu fui justificado, eu estou salvo pela fé. Agora eu tenho que viver a santificação, é a segunda etapa da salvação. Olha, Kleber, eu gosto de dizer assim, não eu estou salvo, porque se eu estou salvo eu não posso me perder. Mas essa não é uma verdade. Eu gosto de usar a palavra de João 15. Eu permaneço na salvação. Sim. Porque a partir do momento que eu rompo essa ligação vital com Cristo, de submissão da vontade, do Espírito Santo me guiando, não sou eu guiando o Espírito, mas eu me submetendo à guia do Espírito, eu permaneço em Cristo e Cristo em mim. Ou seja, eu permaneço na salvação. Um exemplo bem rápido. Muitos pensam que Jesus faz 90% e eu tenho que fazer 10%. Lógico, está escrito aqui fazer. Não, isso não é verdade. Isso seria salvação pelas obras. E teria um fiozinho no tecido meu. Exatamente. Agora, outra mentira é, Jesus faz 100% e eu não faço nada. Está errado. O que é a verdade? Jesus faz 100%. Por mim, ele morreu na cruz, a vida de justiça é dele, o caráter perfeito é dele, pela fé eu creio nisso, eu creio no sacrifício de Cristo, e ele imputa essa justiça sobre mim, ele acredita sobre mim. E eu estou agora diante de Deus justificado, declarado justo, não devo mais nada para a lei. Essa é uma verdade. Agora não termina por aí. A justiça de Cristo, ela quer transformar o meu caráter. Não apenas ter como imputação o caráter de Cristo, mas o meu caráter precisa ser de fato transformado. E eu preciso agora viver de conformidade com a lei. Agora eu preciso, diante da lei, Cristo vivendo em mim, ter essa cooperação. Então agora, nessa cooperação, Deus opera e eu coopero. Eu não estou falando contribuo, eu estou falando coopero. Então agora é o que Cristo vai fazer em mim. Então Cristo faz 100%? Faz por mim, mas também em mim. E esse em mim exige, tem que ter cooperação, esforço humano. O livre-arbítrio, liberdade de escolha. Sim. Nós não somos calvinistas, nós não somos deterministas, nós cremos na liberdade de escolha. E no exercício da liberdade de escolha existe a cooperação, existe o fazer. Então, eu creio em Cristo, daí lá naquele dia, num sábado à tarde, eu estou lá tranquilão na minha casa. E eu sei o dever que eu tenho que fazer, eu sei que Deus pode me dar poder. Daí eu escolho, não, eu vou ficar aqui, meu vizinho está passando fome, mas está tudo certo, eu creio em Cristo, eu não fui sou tocado adventista. Por Deus. Não fui tocado. E a gente fica... Para amar, a gente não deve depender de pensamentos, de sentimentos, mas é o dever. A natureza pecaminosa sempre vai te levar para o egoísmo, para a zona de conforto. A gente estudou isso na lição também. Essa questão assim, não, está tudo certo. Mas quando vem o dever, eu falo, Senhor, por favor, eu quero ter esse poder. Eu escolho em nome de Jesus sair dessa minha zona de conforto e ir, mesmo não desejando, mesmo a minha carne não almejando isso. E você vai. Então, olha só a cooperação. Deus operou, o homem cooperou. E aí é um princípio divino. Ellen White fala do princípio divino da cooperação. E muitos vão se perder nesse ponto. Ah, eu creio. Até os demônios creem e tremem. A gente tem que reduzir o eu no pó, o orgulho no pó, e se submeter à vontade à vontade de Deus. O que o senhor está falando aí, que eu ia até comentar, né, em cima disso também, que, por exemplo, a palavra de Deus fala que é Deus que faz em nós o querer e o efetuar. Se você pegar lá o livro Meditações da vida de Daniel, ali Ellen White explica sobre isso. Ela explica que Daniel aproveitou as oportunidades que ele teve. Ou seja, se Daniel aproveitou as oportunidades que ele teve, tanto de crescimento intelectual, mas também espiritual,
ele teve que fazer algo. Sem Ele dúvidas. teve que se entregar, ele teve que buscar, ele teve que estudar a palavra de Deus. Porque, por exemplo, eu preciso pregar o evangelho, mas eu não me dedico. Eu só vou orar agora porque Cristo vai fazer por mim, em mim, enfim. Então, como que eu entendo isso aqui? No nosso entendimento anterior, que eu tenho que me esforçar por fazer algo, porque é igual o senhor colocou, 10% cabe a mim e tal. Não, isso está errado. Só que quando eu pego aquele esforço anterior que eu tinha e eu ligo agora ao poder divino para me transformar a minha vida, ele se encaixa. Sem dúvidas, Porque agora eu vou exatamente. pregar o evangelho, eu vou lutar para vencer os meus defeitos de caráter, mas o meu esforço ligado com o poder Não é de uma Deus. tentativa de Não, salvação, é uma exatamente. gratidão. É uma Eu quero gratidão a permanecer Deus. em Cristo. Exato. Exatamente. E aí eu vejo que se encaixa, porque quando você olha para a vida de Cristo, que é o nosso maior exemplo, você vê que ele tinha que toda manhã se levantava mais cedo e ia fazer o quê? Orar. Por quê? Porque ele sabia que a luta do dia era grande. Mas agora aquela oração ali, não tinha um esforço de Cristo? Sem dúvidas, acordar, às vezes estava Exatamente. frio. E Jesus diz, João 14,15, se me amais, fareis o quê? Guardareis os meus mandamentos. É a Exatamente. motivação que é o amor. Então, eu penso assim, nós entendemos a humanidade de Cristo. Sem dúvida alguma que Cristo, quando levou um tapa na face, virou o outro lado, ele teve que renunciar ao eu. Sem dúvidas. Quando cuspiram na face dele, quando criticavam, falavam mal da mãe dele, né? Sua mãe é uma prostituta, enfim, tudo isso exigiu de Cristo aquela, olha, pai, eu quero vencer em ti e tal. Não existisse até o sangue. Exatamente, contra o porque se pecado. não for assim, Alexandre, aí a Bíblia é falsa. A Bíblia está mostrando um Salvador que não usou dos mesmos benefícios que tem para mim me salvar. Os calvinistas têm razão. Para eu ser salvo. Para mim ser salvo, né? Porque aí nós viramos calvinistas, como o pastor falou. Você nasceu para ser salvo, eu nasci para ser perdido. Não importa como a gente vai se esforçar. No final você vai ser salvo e eu vou me perder. Não adianta eu me esforçar. E aqui um É ponto, calvinismo. só para a gente, eu acho que a lição trabalha esse aspecto, mas não é tanto. Mas eu acho que talvez para a gente fechar esse ponto, é que o exercício do livre-arbítrio não é meritório. Quando Cristo vive em mim, eu não posso falar assim, eu venci esse pecado. Não, Cristo venceu em mim. Exatamente. A vitória é dele, porque Sim. o poder é dele. Mas ele não vencerá em mim sem a cooperação, o exercício do Se eu livre-arbítrio. permitir. É nesse exercício que muitos confundem com meritocracia, com mérito, com salvação pelas obras. Não, é um exercício, é necessário você exercitar a sua escolha. De você estar diante agora da árvore do conhecimento do bem e do mal e falar, Senhor, eu não tenho poder, o poder é teu, mas eu não quero comer. E você não vai comer. Agora, o mérito é de quem pelo exercício da escolha? É teu? Não, o poder é dele. Deus. Porque sem o poder de Deus mesmo, você escolhendo, você não conseguiria fazer a vontade de Deus. Tanto é que todas as Então, pessoas que vão ser esse é o salvas, vão estar na glória, eles vão depositar sua coroa Amém. aos pés de Jesus. O mérito é dele, 100%. Agora, e interessante que essa temática era a temática da época. Eles imaginavam que pelas suas próprias obras eles iriam ser salvados. Tentativa Sim. de salvação pela Exatamente. lei, E exato. quando o doutor da lei ele fez a pergunta para Cristo, era exatamente querendo colocar Cristo na parede. Ou Entendeu? Jesus falar assim, não precisa guardar a lei. Exatamente. Exatamente. Então esse tema é um tema muito amplo, é um tema muito assim, Mas é belo. é muito bom de falar sobre ele, né? Dá para fazer um podcast, hein? Exatamente. Mas avançando aqui na lição, agora traz assim, amar os outros como amamos a nós mesmos. Então o que vocês gostariam de trazer? Porque o pastor já fez um comentário muito bom no começo. Se eu não me amo, como que eu posso amar meu próximo, né? Então eu não sei o que seria amar o próximo como a mim mesmo. É o que a gente já está falando, né? As obras mostram como que é a fé da pessoa. Se eu amo a Deus e eu viro aquele homem que mora assim na montanha, eremita, e Ermitão. não desço lá embaixo para ajudar as pessoas, eu não amo a Deus, é um egoísmo meu. Então, a gente já comentou bastante, só vou ler um texto. Esse Dia com Deus, página 144, uma lição maravilhosa. 144, está 17 de maio, irmãos. Ó. Quando a lei de Deus é escrita no coração, será manifestada numa vida pura e santa. Os mandamentos de Deus não são letras mortas, são espírito e vida, pondo a imaginação e mesmo o pensamento em sujeição à vontade de Cristo. O coração em que eles são inscritos será guardado com toda diligência, porque dele procede as fontes da vida. Todos que amam Jesus e guardam seus mandamentos procurarão, a pessoa vai fazer, evitar a própria aparência do mal. Não porque sejam constrangidos a fazê-lo, forçado, mas porque estão imitando o modelo puro e sentem aversão. Tudo que se opõe à lei escrita em seu coração. Não se considerarão autossuficientes, tá vendo? Mas sua confiança está em Deus.
Qual é o único que é capaz de livrá-lo do pecado e da impureza? A atmosfera que rodeia é pura. Eles são cooperadores da sua própria alma. Desculpa, irmãos. A atmosfera que os rodeia é pura. Eles não corromperão sua própria alma ou a alma dos outros. Seu prazer é praticar a justiça e amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Então, todas as pessoas que a lei de Deus foi colocada no coração, elas vão andar piedosamente pura e querendo fazer o bem. Então, a palavra de Deus tem a mensagem para nós que Deus vai colocar a lei no nosso coração, a promessa, mas vai colocar no coração de quem? Quem permitiu. Amém. Em cima do comentário do Alexandre, é interessante nós entendermos que muitas pessoas, às vezes, querem desassociar o amar a Deus e ao próximo com a lei. No sentido assim, quem procura guardar a lei é visto como perfeccionista. Mas eles enfatizam, mas temos que amar a Deus e ao próximo. Mas isso não faz o menor sentido, não temos como. É impossível, biblicamente, desassociar o amar a Deus e ao próximo da lei. Em Mateus 22, a partir aqui do versículo 35, existe uma história semelhante a essa de Lucas 10, talvez seja o mesmo contexto, mas quem responde é Jesus. Olha só, a partir do verso 35, Mateus 22. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha agora o verso 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o resumo de toda a lei é o amor. Não tem como eu amar e estar na transgressão da lei. Não tem como eu amar e estar vivendo uma vida de pecado. Porque o pecado é o quê? 1 João 3,4. Transgressão da lei. Se a base da lei, o resumo da lei, os 4 primeiros mandamentos, amor a Deus. Os outros 6, amor ao próximo. O resumo de toda a lei do Pentateuco, amar a Deus e ao próximo. Como que eu posso amar a Deus e ao próximo estando em pecado? É impossível, não tem como desassociar uma coisa da outra. Por isso que lá em Mateus 5, quando Jesus falou assim, ó, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, perfeição ali é perfeição de caráter, ou seja, temos que amar como Deus ama. Temos que ser misericordiosos como Deus é. Ou seja, sendo amor como Deus é, sendo misericordioso como Deus é, sendo justo como Deus é, eu estarei guardando os mandamentos de Deus e vivendo uma vida de vitória sobre o pecado. Eu não posso desassociar uma coisa da outra. Ou seja, quando a gente vê lá, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, o que está escrito ali? Aqueles que refletem o caráter de Deus, aqueles que amam como Deus ama, aqueles que são justos como Deus é justo. Na nossa esfera humana, obviamente, né? Então, essa tentativa de desassociar o amor com a lei é uma tentativa inútil, é uma tentativa que não respeita as Sagradas Escrituras. Então, de fato, como diz aqui a lição de quarta-feira, né? Para Paulo, Miqueias e João, eles deixam claro que obras práticas demonstram a realidade da fé que afirmamos ter. E diz aqui, para o apóstolo Paulo, o amor a Deus só pode ser visto na prática quando é exemplificado no modo como tratamos as pessoas. Ou seja, se Cristo permanece em mim, eu permaneço em Cristo e Cristo permanece em mim, eu não darei frutos? Ou seja, eu vivo a vida de Cristo, darei frutos de justiça, de obediência, de refletir o seu caráter, de ter essa conexão vital com Cristo, sorvendo de Cristo vida, diariamente o Espírito Santo e viver a vida de Jesus. Então não tem como desassociar uma coisa da outra. E eu vejo essa tentativa de pastores, de irmãos, de teólogos. Não, calma aí, vamos amar, a Deus é o próximo, mas a lei, não, viver a lei Legalismo. é legalismo, é perfeccionismo. Hoje o perfeccionismo está sendo definido como viver a vontade de Deus. Deus fala, eu vou lá, vivo A, olha lá o perfeccionista. Mas que situação é essa, né? A perfeição de caráter, ela é real e ela está relacionada à guarda dos mandamentos, pelo poder de Deus e o esforço humano, para refletirmos o caráter de Deus, de amor, de misericórdia e justiça. E ela é extremamente necessária para herdarmos a vida eterna, que Sem no caso dúvidas. foi a resposta Amém. aqui. Bom, avançando aqui para a lição, nós vamos trazer agora o último tópico, que é muito interessante também, a história atual do bom samaritano. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso aqui, já entrando aí para o fechamento da lição. Aqui a gente já comentou bastante, né? Quem é o próximo? Que foi respondido. Tem até um texto na própria lição, o desejado, página 402.
com essa pergunta, quem é meu próximo? Lucas 10, verso 29. Ficou para sempre respondida, para sempre. Cristo mostrou que nosso próximo não é simplesmente alguém da nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com a distinção de etnia, cor de pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário. Todo aquele que é propriedade de Deus. Então, todo ser humano, né? Foi respondida essa pergunta. Sim, e aqui olha só, Jesus novamente responde uma pergunta com outra pergunta. Porque o doutor da lei, depois que ele deu a resposta e Cristo falou, você respondeu bem, ele se fez de cínico, foi cínico mesmo, se fez de desentendido. Então quem é o meu próximo para que eu possa cumprir a lei, para que eu possa então herdar a vida eterna? Jesus, ele conta então a história do bom samaritano, que era uma história real, não foi uma parábola. Ali estava o sacerdote que foi negligente, ali estava o levita que foi negligente. E eles usaram a lei para não tocar naquele homem, né? Eles fizeram um uso errado da lei, porque Deus quer amor, quer misericórdia, não sacrifício, não a letra da lei. Isso é muito interessante, até quero que o senhor abranja mais um pouco isso, porque teologicamente eles se defenderam. Exatamente. Bom, eu não posso tocar ali, então eu estou certo teologicamente. teologicamente. O ponto é, eles defenderam a letra. Mas Deus, ele quer o Espírito, e o Espírito está de conformidade, sem dúvidas, com a letra da lei. Então, mas só olha uma pergunta Sim. dentro dessa daí. Então, em algumas situações, quando a letra, ela exclui o amor, eu tenho que agir através do amor, baseado na letra da lei. Exatamente. Porque senão, se eu falar que a pessoa vai lá e mata o noivo, a mulher que adulterou por ciúme, e ela vai falar, foi pelo amor. Não, a lei fala, não matarás. Então não posso dizer que eu estou amando transgredindo a letra da lei. A questão Deus, ele quer a misericórdia, ele quer o amor. Se eles tocassem naquele homem, eles veriam que aquele homem não estaria morto. Ou seja, se eles apenas se aproximassem, de fato eles não poderiam tocar no morto, mas aquele homem não estava morto. A questão é que eles passaram de longe. A questão é o trabalho que daria aquilo. Eles não queriam nem ver se o homem estava morto ou não. Nem verificaram. Nem verificaram, esse é o ponto. Eles olharam e pensaram, deve estar morto. Mas se não estiver, nossa, eu vou ter que sujar essa minha roupa de sangue e o meu jumento, e eu vou ter que gastar dinheiro e o tempo. Não, já estão me chamando, é o meu turno lá. Então, na verdade, eles estavam querendo evitar todo o transtorno, porque amar exige sacrifício. Então, obviamente, eu não posso amar transgredindo a lei, porque isso não seria amor, ok? Mas eles negligenciaram pelo risco, ali era um lugar de salteadores. Calma aí, se eu me expor, parar, eu posso também correr o risco. Amar exige risco, sacrifício, renúncia, tempo. Você vai ter que colocar a mão no teu bolso, sujar a tua roupinha bonitinha, sujar o teu sapato de terra, ficar mal cheiroso. Você vai ter que suar o sangue. Não foi isso que Jesus mostrou? E era isso que eles queriam evitar. Mas no final da história, Jesus ele responde a pergunta que foi feita, quem é o meu próximo, com uma pergunta. E ele responde aqui, verso 36. Qual, pois, destes três, o sacerdote, levita ou o samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Olha só, ele responde com uma pergunta. O verso 37 daí expressa o preconceito que eles tinham dos samaritanos. E ele disse... O samaritano, não. Ele disse assim, o que usou de misericórdia. Nem citou o nome. Para com ele. Olha só o que diz Jesus. Disse, pois, Jesus, vai e faze. Está escrito aqui, fazer da mesma maneira. O Alexandre bem disse, quem é o meu próximo? Não importa a raça, etnia, classe social. Mas o sentido aqui da pergunta de Jesus eu não tenho que olhar para saber quem é o meu próximo. Na verdade, a pergunta de Jesus expressa assim, eu sou o próximo de todo mundo. Porque ele pergunta, quem foi o próximo do homem ferido? E não quem era o próximo da história. Na nossa compreensão, quem que seria o próximo da história? O homem ferido. Mas na compreensão de Jesus, ele fala assim, quem foi o próximo daquele homem ferido? Foi o que usou de misericórdia. Foi o bom samaritano. Ou seja, foi aquele que ajudou. Ou seja, resumindo, eu sou o próximo de todos aqueles que estão ao meu redor. Eu sou o próximo da minha esposa, eu sou o próximo dos meus filhos, do meu vizinho, do órfão, da viúva, do faminto, do encarcerado, do negro, do branco, do rico, do pobre. Eu sou o próximo de todos. Faze isto e viverás. Ou seja, pratique o amor, viva o amor,
Você vai ter que viver a vida que eu vivi. Eu não deixei a glória e pisei nesse mundo de pecado. Eu não morri numa cruz, eu não suei sangue, eu não passei fome, privações. Quem quiser cumprir a missão, quem quiser amar como Cristo amou, vai ter que sujar a roupa. Amém. Queridos, isso é um fato. A gente não ama no ar-condicionado, não. A gente não ama no conforto de casa, não. A gente tem que suar a camisa, sair da zona de conforto. Sono que você vai ter que perder, dinheiro que você vai ter que aplicar, tempo. Mas, queridos, isso vai dar uma satisfação tão grande, porque a melhor coisa da vida é vivermos o propósito da vida. E o propósito da vida é o quê? Servir. Amar como Deus amou. Aí sim, você vai encontrar, você vai ser o peixinho que vai voltar para a água, né? Porque esse é o sentido da vida. Amém. Bom, estamos chegando no fim de mais uma lição. Tem sido uma bênção poder compartilhar desses conteúdos junto com vocês aqui. Amém. E você também que nos acompanha, que tem aí deixado o seu like, o seu comentário, sem dúvida que você tem abençoado a vida de muitas pessoas, assim como Deus tem abençoado a sua vida conhecendo esse canal. Esses conteúdos que aqui têm sido apresentados, conteúdos escriturísticos, bíblico, verdadeiro, dirigido pelo poder do Espírito Santo. Agora eu gostaria de convidar o irmão Alexandre a olhar para aquela câmera ali e trazer suas últimas breves considerações para os queridos que nos acompanham. Eu quero terminar minhas considerações finais com um texto que está no Maior Discurso de Cristo, página 41, bem curtinho, ó. Quando o amor enche o coração, fluirá para os outros, não por causa dos favores recebidos deles, mas porque é o amor o princípio da ação. O amor modifica o caráter, rege os impulsos, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor é vasto, como o universo, e está em harmonia com o dos anjos ministradores, nutrindo no coração, adoça a vida inteira e derrama seus benefícios sobre todos ao redor. É isto, e isto unicamente, que nós podemos tornar o sal da terra. Olha, irmãos, então, quando a gente ama o próximo, a gente ajuda o próximo, sem intenção de querer alguma coisa em troca, o nosso coração está se enchendo de amor. Isso a gente pode passar para outras pessoas. Isso vai ser natural. Um copo, quando ele está cheio, vai enchendo, ele vai derrubar naturalmente, não tem como segurar. Não tem como segurar. Até se a pessoa vai enchendo e fechar com a tampa, ele explode. Então, quando o coração está enchendo do amor de Cristo, vai passar para outras pessoas. E Deus abençoe, nós possamos, em nome de Jesus, passar para outras pessoas aquilo que a gente está recebendo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Alexandre. Agora, irmão pastor Benjamin, que o irmão possa olhar para aquela câmera ali e trazer as últimas considerações, uma mensagem pastoral para cada um dos queridos que nos acompanham. Amém. Quero ler um texto, 1 João 2, verso 6 diz: aquele que diz que está nele, que está em Cristo, também deve andar como ele andou. A pergunta que surge é, quero fazer mais uma pergunta, como ele andou? Então, se investigarmos nas Sagradas Escrituras, veremos como Cristo andou, se sacrificando, servindo, se dedicando, se entregando às pessoas, vivendo, exemplificando a lei e o genuíno amor. Então, faze isto e viverás. Eu tenho que fazer isto e viverei. Cristo deve viver em nós. Então, em nome de Jesus, pode ser que você esteja lutando contra a amargura, contra a depressão, contra diversas lutas que, se você encontrar o sentido da vida, que é amar o semelhante, se preocupar em relação às necessidades do próximo, Isaías 58, o que diz Deus para você? A sua cura brotará sem detença, a sua vida será, as trevas se converterão como ao sol no meio-dia, né? Ao invés do deserto, será ali um jardim florido, frutífero, que as águas jamais secam. Então, em nome de Jesus, que Deus nos dê poder para isso, para vivermos e exemplificarmos na nossa vida este genuíno amor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém, pastor. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aqui a tua presença. Muito obrigado pela audiência que você tem dado para nós aqui no canal do IAG. Que Deus possa conduzir a sua vida. E o que eu quero dizer para você, que às vezes pode ser que a sua situação seja a mesma desse homem que fez uma pergunta do qual ele já sabia a resposta. Pode ser que você esteja também passando por um momento difícil na sua vida, lutando contra fraquezas, contra alguns pecados que já há muito tempo você gostaria de ter abandonado. O que eu digo para você nesse momento é: confie em Cristo, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Abra o seu coração e dê o trono da sua vida para Cristo. E ele tem poder de, do trono, colocar tudo em ordem dentro do seu ser, dentro da sua vida. Amém. Que Deus abençoe você.
Agradeço também a equipe de filmagem que tanto se dedica para que esse material chegue com a melhor qualidade até você. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.